dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Que nesta manhã você se encha de Deus com os estudos da Escola Bíblica que nós estaremos apresentando mais uma vez. Hoje estaremos dando continuidade à lição número 13. Espero que você esteja acompanhando para a honra e glória de Deus. Nós vamos estar orando nesse momento para estar dando início à Escola Bíblica. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque até aqui nós chegamos e ai de nós se não fosse o Senhor. Obrigado, nós queremos entregar nas tuas mãos as pessoas que têm acompanhado os estudos, que estão conosco. Abençoa cada uma delas, Senhor. Vá de encontro às suas necessidades nesta manhã. Anima, Pai, fortaleça, Deus, que eles venham buscar o Senhor cada dia mais e mais para crescimento da tua, Senhor, da tua palavra, para crescimento, Senhor, de sabedoria de cada um deles. Pai, toma nas tuas mãos a escola bíblica, o pastor que vai estar ministrando, ser com ele, Senhor, administra, direciona. Muito obrigada, Pai querido, que nós tenhamos um domingo de paz na tua presença para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Bom, para abrirmos a escola bíblica, vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Romanos 8, capítulo 8, do 18 a 23. Você que tem acompanhado a gente, né, a gente faz uma leitura assim para abrir a escola dominical, uma leitura diária. Então nós vamos estar abrindo agora no livro de Romanos 8, do 18 a 23. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós queremos com esse estudo, você que está aí nos acompanhando, queremos encorajar você a prosseguir com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Queremos encorajar você a sentir também essa paz que nós conhecemos através dele, que só vem dele, do nosso Senhor. E é um privilégio servir a esse Deus. Nessa manhã, com esta palavra, nós estaremos dando início à escola bíblica, para a honra e glória do Senhor Jesus. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. É com muito prazer que estamos juntos novamente para estarmos aprendendo um pouco mais do Senhor, pedindo a Ele que Ele venha trazer esclarecimento da Sua palavra, nos fortalecendo nela, trazendo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Espero que essas lições estejam realmente trazendo essa compreensão, fortalecendo os irmãos, abençoando a vida dos irmãos, que esses estudos estejam realmente trazendo o Cristo como centro de toda a realidade cristã e para toda a vida. Sem o mesmo não há um relacionamento com Deus, que isso possa estar se tornando claro. Como já foi colocado pela nossa superintendente, dando continuidade àquilo que ela já colocou para todos nós. Nós estamos na lição de número 13. Hoje nós estaremos no segundo tópico desta lição. Eu quero fazer aqui um lembrete rápido daquilo que nós já vimos no primeiro tópico, né? Nós temos como título dessa lição os reconciliados com Deus. O primeiro tópico então fala o meio pelo qual foi feita essa reconciliação, e esse mesmo foi dividido em 4 pontos, né? O primeiro fala o plano da reconciliação, o segundo o meio usado para a reconciliação, o terceiro é a finalidade da reconciliação e o quarto foi a evidência dessa reconciliação. Então chegamos ao segundo ponto, ao segundo tópico,
E o segundo tópico, ele fala sobre o ministro da reconciliação. Então, ele tem como base Colossenses 1, do 24 ao 29. Aqui se inicia uma perícope, a qual o apóstolo Paulo fala do trabalho do ministro e também ele traz o combate, né, ao seu ministério, aquilo que ele tinha recebido do Senhor para realizar. E nós vamos estar lendo então Colossenses 1, do 24 ao 29. A leitura bíblica numa edição revista e corrigida, para estarmos compreendendo aquilo que o Senhor tem nos falado e quer nos falar dentro desse texto bíblico. Colossenses 1, do 24 ao 29, está assim escrito: Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém, amados? Mas eu vou estar lendo o 27, que essa verdade do versículo 27, quando atinge um coração do homem, esse homem nunca mais voltará a ser aquilo que era antes dessa palavra chegar ao seu coração e, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo de Deus, trazer a ele o entendimento e a revelação dessa obra poderosa. Tá? O versículo 27, aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem ele quis fazer conhecer. Se você teve essa revelação, que o mistério que existia entre os gentios, que é Cristo agora em nós, glorifique ao Senhor, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque Ele trouxe essa verdade ao seu coração. Então, vamos lá na nossa lição? A nossa lição, ela fala desse ministro da reconciliação. E é interessante nós pensarmos a respeito de ministro. E ele tem uma definição no Aurélio assim: é aquele a qual se incumbe um cargo, uma função, um ofício medianeiro, intermediário. Esse ministro tem essa responsabilidade de intermediar, né, entre uma função, entre o povo, enfim, naquilo que é determinado a ele. E quem é que pode determinar isso a ele? Quem é o ministro? É interessante nós pensarmos assim. Hoje nós temos os nossos ministros aí, né? Isso está muito em voga, falando-se muito dos nossos ministros. E aí, então, pensarmos um pouquinho. Quem é que pode nomear um ministro? Qual é a responsabilidade dele? Será que, se alguém me perguntar quem é o ministro da educação, eu sei quem é? Eu sei quem é o ministro do meio ambiente? Será que eu sei quem é hoje o responsável, o ministro responsável pelo STF? Será que eu entendo isso em cada momento que eu vejo o presidente da República nomeando o ministro? O que isso representa? Então, vamos estar vendo aquilo que Paulo coloca a respeito dessa verdade. De que forma ele foi escolhido?
Qual o propósito, qual o objetivo? Lendo aqui a nossa revista. Nos últimos versículos do capítulo 1, Paulo escreve acerca do seu ministério. Então, Paulo está escrevendo acerca desse ministério. As raízes do ministério estão incluídas nos versículos 24 e 25. A raiz, né? Então, como eu falei aqui, como ele foi escolhido, por quem ele foi escolhido, da onde veio esse ministério para a vida de Paulo. O ministério de Paulo foi desenvolvido numa atmosfera de sofrimento. A carta aos Colossenses foi escrita da prisão em Roma. Contudo, Paulo o desenvolvia com alegria e para o benefício dos santos. A primeira coisa que nós precisamos entender e verificar aqui: Paulo sabia a responsabilidade e o compromisso e por que ele estava vivendo tudo aquilo. A importância de nós sabermos o nosso chamado, sabermos a nossa posição, sabermos estar aonde realmente deveríamos estar. Com certeza, quando estamos no lugar certo e temos a certeza que ali o nosso Senhor nos colocou para viver, mesmo em meio às dificuldades, em meio às aflições, nós teremos alegria no Senhor, porque sabemos que estamos fazendo aquilo que é da sua vontade para as nossas vidas. E esse momento aí, eu vou estar convidando os irmãos a estarem lendo lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 28, Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, os versículos 29 e 30, que está assim escrito: E havendo ele dito isto, partiram os judeus entre si em grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. Então, aqui em Atos nós vamos estar entendendo porque essa carta foi escrita lá, nessa situação. Ele preso, né, na sua casa que ele havia alugada, ali haviam soldados que tomavam conta. Paulo estava ali daquele jeito, né? Ele havia alugado, como nós lemos ali em Atos, mas ele estava passando por aquilo dali. E é interessante até nós pensarmos que foi da mesmo contexto também de Efésios, né? Quando então ele usa lá a armadura do soldado, a armadura cristã. Ele começa a trazer ali as armaduras e as vestimentas do soldado romano numa aplicação cristã, né? Para o calçado a qual ele usava, a espada a qual ele usava, o capacete a qual ele usava, trazendo uma realidade cristã para as nossas vidas. Então, ele estava ali no momento de uma prisão domiciliar, onde ficou 2 anos. E durante esses 2 anos ele podia receber pessoas. Então ele recebeu Epáfras e então ali ele trouxe essa epístola tão poderosa e tão eficaz. Não somente a Colossos, não somente a Laodiceia, não somente Hierápolis, mas também a toda a igreja hoje. Nós vamos estar lendo aqui a letra A desse primeiro ponto, que fala assim: preencho das aflições de Cristo, está no versículo 24. Tais aflições não se referem ao sofrimento expiatório de Cristo sobre a cruz, que foi completo e único. Essa afirmação de Paulo tem relação com o sofrimento que o Senhor Jesus ainda suporta na dor que os seus padecem. Quando Paulo se dirigia a Damasco para perseguir os cristãos, ouviu uma voz dos céus que diziam: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos 9:4. Ele não perseguia diretamente o Senhor, mas aprendeu aí que perseguia os cristãos. Era como ele fazê-lo a Cristo. Quando seguia então e perseguia os cristãos, é como se ele estivesse perseguindo ao próprio Cristo. E como eu falei, isso tem base no versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. Que padeço por vós na minha carne. Era um mal sofrido. As aflições que Paulo passava, era estar em cadeia, era ser então chicoteado, mas tudo isso tinha um propósito muito maior. E o propósito era que ele sabia
que ele havia sido chamado para ser um instrumento de Deus a falar desse Cristo que havia sido então revelado a ele e que precisava chegar aos gentios para a honra e glória do Senhor. E aí ele coloca na minha carne aqui totalmente oposto àquilo que era o Espírito. Ali ele quer dizer de sofrimento na carne mesmo, padecendo, sofrendo, né, as dores da carne. Aqui ele não está trazendo uma ideia de sarces, numa ideia de algo espiritual não, né, os sofrimentos da carne espiritual não, mas era o sofrimento da carne realmente, né, as dores, todo o sangue, todo o sofrimento que ele sentia e que ele passou ali. Paulo então reivindica para si a autoridade com base à sua vocação. Paulo chama para si, já que havia um embate sobre o ministério apostólico dele, dentro dessa vocação. Eu fui chamado e fui vocacionado, né, pelo Cristo. Aquele a qual eu tive um encontro revelador, a qual então eu deixo de ser perseguidor dele através daquilo que eu persegui a sua igreja e passo então agora a ser um canal de bênçãos na vida daqueles que me ouvem. Encorajam os colossenses a serem zelosos. Paulo está encorajando aquele povo. Mesmo debaixo de tantas aflições, de tantas dores, não desistam, sejam zelosos, continuem firmes, continuem perseverando, não olhem para trás, continuem firmados na promessa e naquilo que o Senhor tem falado a cada um de vocês. Paulo se deleitava em poder saber das notícias que recebiam. Então, como é bom saber, né? O apóstolo Paulo ouvia que aquele povo ainda permanecia fiel ali, não estavam desistindo, continuavam firmes. Como isso é prazeroso para uma liderança pastoral, para uma liderança espiritual, saber que os seus filhos amadurecidos, no meio de tanta dificuldade, continuam firmados no Senhor, firmados na obra que Cristo tem para as suas vidas. Eu quero trazer aqui um breve testemunho, né, da vida do irmão Cláudio Rufo, né, que esteve conversando conosco e nos trouxe essa verdade, que mesmo no momento da enfermidade falava da verdade ao povo que ali estava com ele no hospital, que só Jesus Cristo precisava estar então preso e vinculado nele. Como é importante nós termos essa certeza, e isso muito nos alegra, saber que o povo está firmado na promessa de Deus. Com seus sofrimentos, se via como um parceiro de Cristo. Paulo se via como parceiro de Cristo, mas ele também sabia que não cabia a ele a redimir a igreja, mas a edificá-la. Ser parceiro aqui no sofrimento, Paulo não trazia para ele que o sofrimento dele poderia de alguma forma redimir a igreja dos seus pecados, mas que esse sofrimento então poderia de alguma forma edificar essa igreja através das atitudes e como ele havia se posicionado. Paulo era consciente daquilo que é a sua limitação. Toda liderança cristã, toda liderança espiritual, ela precisa saber qual é a sua posição dentro desse corpo, como liderar, como edificar uma igreja, mas entregar ao Senhor da igreja tudo aquilo que somente Ele pode fazer. A remissão de pecados, fazer uma igreja crescer, fazer uma igreja realmente prosperar, tudo isso está nele. Não está debaixo dessa liderança humana. Essa liderança humana tem que saber que ele está ali para edificar os santos, para trazer ensino, para trazer consolo, para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua igreja, porque o Cristo é a cabeça deste corpo e o corpo então bem edificado precisa estar firmada nele. E então, assim Paulo nos deixa como ensino. Lideranças, estejamos bem atentos. Não cabe a nós trazermos a remissão dos pecados da igreja dos nossos irmãos, mas cabe a nós edificarmos essa igreja nos fundamentos e nos ensinos dos apóstolos. A letra B fala assim: a favor do seu corpo que é a igreja. Continua no versículo 24. Então, ele, como nós já lemos aqui, regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne,
e cumpra o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então, como nós falamos, havia um propósito desse sofrimento. Havia um propósito. Assim ele cumpre as aflições de Cristo, sabendo que ele não poderia ser o remidor da igreja, mas ele tinha a responsabilidade de edificar a igreja. Edificar a igreja. Então, ele está assim escrito: não era em vão o sofrimento, porque beneficiava a igreja. Há dignidade nesse tipo de sofrimento, pois quem o sofre coopera para o fortalecimento do corpo de Cristo, a igreja. Desde que já foi chamado, Paulo estava avisado de quanto haveria de padecer por amor a Cristo. E então, no versículo 24, ele usou aqui, cumpro o resto das aflições de Cristo. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo. Esse corpo aí é o corpo cristão. E ele quer trazer de uma forma coletiva de que Cristo é a cabeça deste corpo. E não há como o corpo, ou você está em Cristo e não está nesse corpo. Mais uma vez eu quero ressaltar essa verdade, porque Paulo traz isso. Ele está trazendo uma ideia de um corpo aqui, de algo em conjunto, de algo agregado, de algo que vencem junto, que suportam junto as aflições. Esse é o momento que essa igreja precisa estar coesa, essa igreja precisa estar realmente vivendo a realidade de igreja, chamados para fora de uma forma conjunta. O momento a qual vivemos é esse isolamento social, mas ao mesmo tempo unidos a Cristo pelo seu sangue e unido entre nós. Juntos, perseverando, envolvidos a todos os trabalhos a qual a igreja está envolvida. Precisamos estar bem junto nessa verdade. E ele também fala que é a igreja, quando ele escreve lá em Mateus. Mateus, quando ele fala dessa edificação da igreja. Quando ele utiliza lá em Mateus a falar dessa edificação dessa igreja, ele traz essa realidade de um povo junto, de um povo coeso. Sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Esse povo que sabe e permanece junto e que está ligado a ele como cabeça e como pedra angular de todo o edifício bem edificado. Em Atos 9,16 é quando então nós vemos lá esse chamado do apóstolo Paulo. Atos 9,16. Todos os irmãos sabem que Atos 9 fala desse chamado desse homem. Então Atos 9,16 fala assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Já estava no chamado do apóstolo Paulo padecer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então ele usa sobre o mal, com o significado de sofrer e estar sujeito ao mal. Padecer ali, ele estaria sujeito a esse mal, estaria sujeito a sofrer e a padecer e passar por tudo que ele passou. Como nós temos falado aqui, naufrágios, açoites, prisões, um ministério de sofrimento, mas de engrandecimento ao louvor a Deus. Um homem usado poderosamente por Deus, que clama ao Senhor para que pudesse retirar dele um espinho na sua carne. E ele ouve simplesmente isso: que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando o homem então sabe que ele nada pode fazer, enfraquecido do seu conhecimento, do seu entendimento, se rende totalmente ao Senhor, é aí que a graça de Deus se manifesta e é aí que ele se fortalece, porque ele se vê totalmente dependente desse Deus. A letra C desse primeiro ponto fala assim: do qual me tornei ministro. Está lá no versículo 25 de Colossenses 1. Colossenses 1. Do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Essa expressão já
apareceu no versículo 23, realizado, relacionado à incumbência de pregar o Evangelho. Agora Paulo a usa para dizer acerca do seu ministério em relação à igreja. Então, de alguma forma, a mesma ideia. Ele coloca a incumbência de pregar o Evangelho. Ele tinha essa incumbência como um ministro, aquele que era enviado, aquele que tinha um propósito. E agora também ele coloca a respeito do ministério em relação à igreja. Ele sabia o propósito que ele tinha para edificar a igreja, para consolidar a igreja, para estar junto da igreja. Então, no versículo 25, ele fala dessa dispensação, sobre o trabalho apostólico, a grande responsabilidade que estava sobre ele, essa coisa de estar sendo enviado, o que no versículo 23 ele fala que ele havia um ministério da pregação e agora ele foi enviado à igreja a edificar essa igreja sobre aquilo que lhe foi revelado da parte de Deus. E ele também continua dizendo no versículo 25, a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir trabalho, concluir, completar. Aquilo que havia começado através da ministração da palavra precisava ser completado. Essa igreja precisava ser edificada. Uma igreja que recebe uma palavra, ela precisa ter alguém que ensine. Ela precisa ter alguém que venha trazer palavras, que venham trazer maturidade a esse cristão. Porque assim é recomendado. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. E isso vem através desse edificar, desse discipular, desse aprender nas Escrituras, do prazer de ensinar e aprender dela. E ele também fala que cumprir a palavra de Deus, Aqui, quando ele utiliza essa palavra de Deus, ele traz a ideia de revelação. Aquilo que foi revelado da parte de Deus. A declaração divina. A declaração divina que eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Essa foi a declaração divina. Essa é uma das declarações divinas, mas essa tem um poder sobre as nossas vidas, porque em Cristo ali estava também a realidade dessa essência e natureza de Deus sobre aquele a quem foi enviado para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Sofre na qualidade de ministro, não como remissor, como nós havíamos pensado ali, como nós já pensamos, já falamos alguma coisa. Paulo sabia que ele não redimiria a igreja, mas ele tinha a responsabilidade de edificar. E isso trazia sofrimento ao Paulo. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo fala o quê? Eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Assim é o ministro. Assim é aquele que tem uma responsabilidade espiritual. Ele sente o peso dessa grande responsabilidade. Edificar a igreja. Edificar essas ovelhas que não são dele. Apacentar essas ovelhas que não são dele. Segundo a direção de Deus. Para louvor e honra dele. Pois seria para o avanço da glória de Deus. É o Cristo. Servia para o avanço da glória de Deus, que é o próprio Cristo. Quando então, meu amado, revelamos o Cristo, estamos trazendo essa verdade. A glória de Deus é manifesta quando trazemos tudo para a honra e glória do seu Filho amado, em quem ele se compraz. Pois servia para o avanço da glória de Deus, e imprime e edificava a sua palavra. Sabe, meu amado? Quando então nós imprimimos a eficácia do poder da palavra, da declaração divina, a revelação no Filho, como nós vimos aqui e eu li 2 vezes no versículo 27, como isso é maravilhoso, que é o que? Deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade. Amém, amados? Então, esse é o primeiro ponto. E depois nós temos ainda outros 2 pontos. Nós vamos estar dando continuidade aí, dentro dessa lição. Amém? O ponto 2 fala o ministério a cumprir. E tem como base os versículos 26 ao 28.
Na revista está assim escrito: a responsabilidade de Paulo era manifestar aos cristãos o mistério, o segredo conhecido apenas por revelação divina que Cristo manifestou aos seus santos. Tal mistério havia estado oculto, mas agora podia ser conhecido. Que mistério é esse? Não é nada mais do que a inclusão dos gentios no propósito divino da salvação. Agora os gentios, os não-judeus, recebem a certeza da provisão de Deus para salvá-los. Eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Como é bom sabermos essa verdade. O segredo conhecido apenas por revelação divina. Somente pela revelação divina. Ele precisa revelar essa verdade para todo aquele que é seu filho. Ao receber essa revelação, aquele que é filho desde antes da fundação do mundo, vai arder no seu coração essa verdade espiritual. Então, amados, aqui ele colocou o mistério, né? Cristãos mistério. Quer dizer o que? Os fatos, as doutrinas, os princípios, né, que haviam sido revelados, os princípios que haviam sido revelados em Cristo Jesus. Essa verdade, que agora somos co-herdeiros, somos co-participantes do reino dos céus. Louvado seja Deus por isso, porque agora deixamos de ser gentios e somos povo, um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então ele também se manifestou aos seus santos, fazendo conhecer, mostrar-se abertamente aquilo que nós não tínhamos, aquilo que ainda não havia sido revelado, aquilo que o Antigo Testamento trazia como sombra, é então esclarecido em Cristo Jesus. É revelado, é abertamente entendido a nós, através daquilo que Cristo Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. E se manifestou a quem? Aos santos. Aos santos, né? Moralmente puros, retos, sem mancha, sem correção. Mas eu não sou assim. Não, é o sangue do Cristo que faz essas verdades sobre as nossas vidas. É o sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo que nos separa, que nos traz então a vivermos essa realidade com o Pai. Então, amados, nós vamos estar lendo aqui, eu quero só lembrar aos irmãos, Efésios 2, do 11 ao 26, que o mistério que estava oculto se revela a todos, mas para que se possa entender, ele adiciona aos santos. É ele que faz isso. Todos, meus amados, deveriam entender. Mas há um propósito divino que ele revela aos santos, porque o príncipe deste mundo, ele vem trazendo cegueira e o entendimento. E muitos não compreendem essa revelação divina porque falta e não tem a essência do chamado de Deus. Mas aquele que tem essa essência e o chamado divino, com certeza ele vai entender a graça que está sendo a ele trazida através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está escrito, mas nem todos entenderão, porque essa palavra se discerne a espirituais. E para que então esse homem, que outrora estava morto, torne-se espiritual, ele precisa ser vivificado através da ação do Espírito Santo. E só assim então ele terá um entendimento dessa verdade sobre a sua vida. Vamos estar retornando aqui à nossa revista. Os apóstolos pregavam este evangelho, está lá no versículo 28, que também devemos anunciar a fim de... vamos lá no versículo 28, vamos estar lendo aqui. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Quem anunciamos, admoestando, trazer à mente, gravar no coração. Essa ideia aqui de admoestar é justamente trazer essa verdade ao homem pensar. Ao homem trazer, então, a sua razão da realidade espiritual. Havia e há uma necessidade que isso seja feito. E isso
para que então isso seja gravado ao coração. Isso não pode ser feito de uma forma externa, mas isso primeiro precisa ser realizado no interior do homem. A sua mente compreende porque agora ele tem uma nova mente em Cristo Jesus e isso então fica cravado em seu coração, admoestando-o, trazendo essa verdade sobre ele. Então também ele coloca aqui a todo homem e ensinando, trazendo essa sabedoria, tornar sábio este homem em entender essas verdades. Porque não adianta termos então esse entendimento se essa verdade não produz fruto em nós. Precisamos ser sábios em Cristo Jesus. E esse entendimento então, que outrora andávamos o quê? Afastado, longe dele, nas trevas, e agora fomos resgatados para o reino do Filho do seu amor. Está assim escrito então na nossa revista. Para que então os apóstolos traziam o ensino? Advertir a todo homem, chamar o homem ao arrependimento do seu pecado. Mais uma vez eu quero falar aqui, arrependimento é não cometer mais. O remorso é aquilo que você sente um peso, você reconhece como erro, mas volta e faz novamente. Mas o arrependimento não. Você lança fora e tudo aquilo que outrora te dominava, você passa a dominar e volta a não mais fazer. Então, hoje a igreja precisa advertir o homem sobre a realidade do pecado. Arrependa-te, lance fora tudo aquilo que é transgressão, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu estou falando aqui a filhos, você que é filho, lance fora todo o pecado e toda a transgressão. É também responsabilidade hoje, o que? Ensinar a todo homem, instruir no caminho da sabedoria da palavra, instruir na palavra, ler a palavra, aplicar a palavra, expor as escrituras. Se essa palavra não for exposta, se ela não for esclarecida, não há mensagem do Evangelho. Não há mensagem sendo pregada. A responsabilidade é que essa palavra seja exposta. Essa é a incumbência. Assim como o apóstolo Paulo fala que o ministério dele era a pregação da palavra, era expor a palavra, ele também tinha e sabia que o ministério dele era de edificar. Então, é sobre a exposição da palavra, a exposição daquilo que está escrito. E também tem a responsabilidade de apresentar todo homem perfeito em Cristo, com o objetivo de construir para que o cristão se torne maduro e completo. O cristão precisa se tornar maduro e completo. E isso vem da onde? Vem do arrependimento e vem do conhecimento e do entendimento da palavra. O apóstolo, depois de enaltecer o Evangelho, ele mostra que esta verdade é que ela deve ser anunciada. Então ele valoriza o Evangelho e o poder dele. E ele diz, é somente ele que pode ser anunciado. Porque a doutrina, pela qual ele ensinava, é perfeita e carece de complemento através do conhecimento. Essa doutrina, ela é perfeita. Nós precisamos conhecê-la. Precisamos conhecê-la. Porque a perfeição dessa doutrina é que vai trazer a nós essa maturidade, vai trazer em nós essa situação de nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo, Paulo espera que ninguém deseje nada mais a saber que Cristo. O apóstolo Paulo declara isso, ele abriu mão de todas as coisas que ele poderia possuir e tudo aquilo que ele possuía. Por quê? Por amor a Cristo. Meu amado, essa é a grande sabedoria do homem. Todas as outras coisas nos são importantes. O estudo, o trabalho, as necessidades diárias. Mas o homem precisa conhecer a vontade do seu Senhor. O apóstolo Paulo abriu mão disso e não se arrependeu em todo momento da sua vida, mesmo passando por aflições, mesmo passando por dores, mesmo debaixo de sofrimento. Essa é a mesma recomendação para você, meu amado. Não abra mão
daquilo que Cristo tem falado ao seu coração. O ponto 3 aqui, o empenho para cumprir o ministério, certo? Precisa-se de empenho, precisa-se se dedicar. Tá assim então, escrito na nossa lição. E esse ponto 3 tem como base o versículo 29, que está assim escrito. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Neste versículo, o apóstolo Paulo descreve o empenho para anunciar a Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Indica o seu desgaste físico. Mesmo estando preso em Roma, continuava a trabalhar muito. Pregava e ensinava as pessoas que o procuravam e escrevia. 4 das suas epístolas, incluindo Colossenses, foram redigidas na prisão. 4 delas foram redigidas na prisão. É para isto também que trabalho, combatendo, está lá escrito no versículo 29. Empenha-se, lutar ardentemente. Essa responsabilidade de manter uma igreja edificada sobre a palavra, ela requer uma luta ardentemente, constante, porque sempre vão estar lançando ensinos equivocados para tirar o povo dessa realidade, levando o povo ao engano. Eu estou preso a A ou a B, eu tenho algumas aplicações, alguns misticismos, algumas coisas que eu faço, mas tudo bem, isso não faz diferença. Se o Cristo foi tirado do centro, meu amado, vai fazer a diferença, porque você não tem a salvação. O Cristo é o centro da nossa salvação. E isso requer então um embate, uma luta constante. A igreja precisa perseverar dentro dessa verdade. E ele colocou aqui também que opera em mim poderosamente. E qual o sentido quando ele utiliza esse opera em mim poderosamente? É estar ativo, operando com atividade. Tudo isso que estava nele era sempre ativo. Não caia na mesmice, meu amado. Não fique com essa acomodação. Lance fora tudo isso. Ah, não, daqui a pouco vai dar. Um dia assim, outro dia eu vou para o embate, outro dia não. Não, o apóstolo Paulo fala que isso era vivo nele e ele perseverava nessa verdade em todo momento, em todo instante. Essa é algo que nós, como cristãos, precisamos ter, ainda mais no momento tão difícil a qual nós vivemos e passamos. E agora, voltando aqui para a nossa lição. Esforçando-me o mais possível pode ser uma referência à sua luta ministerial, como a de um atleta que procurava ganhar uma competição. Paulo encontrava energia para realizar o trabalho árduo no Senhor, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O poder de Deus o capacitava para agir de maneira produzente. O apóstolo faz a menção do seu alvo, quando ele fala assim, esforçando-me o mais possível. O apóstolo Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. E ele compara isso a uma ideia de um atleta, aquele que se prepara para uma competição, conhecendo das regras, sabendo como ele deve militar, tudo aquilo que está sobre a vida dele. Então, meu amado, mantenha-se focado naquilo que o Senhor tem te entregue, naquilo que Ele tem te chamado. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. E que o poder de Deus resplandeça em seu ministério. Dessa forma, com certeza, a igreja vai testificar e vai ver que tu és um chamado e um escolhido, e aquele ministério que tu tem exercido é para glorificar e exaltar ao Senhor. É outro ponto claro. O teu ministério jamais vai servir para o seu engrandecimento, para a sua vaidade, mas vai ser para louvor e honra do nosso Deus. E o Colossenses para hoje fala assim: você tem se empenhado em advertir seus amigos e parentes da situação trágica em que se encontram sem Cristo e da necessidade de serem reconciliados com o Senhor? E uma vez convertidos, vocês os têm ajudado a serem instruídos na palavra de Deus para que se tornem crentes maduros? Primeira coisa é o ministério de Paulo, pregar o Evangelho. A segunda coisa é edificar a sua igreja. Assim, então, nós terminamos essa lição de hoje pensando Colossenses para os nossos dias, te fazendo essas perguntas.
Você tem falado e tem pregado esse evangelho para aqueles que estão ao seu redor? E aqueles que se convertem, você tem levado e tem edificado as vossas vidas para que o nome deles seja glorificado, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, eles se tornem crentes maduros e firmes em meio em todas as situações? Pense nisso, meu amado. Eu louvo ao Senhor porque podemos estar juntos mais esse momento. Rogo ao Pai que Ele continue ministrando as bênçãos sobre as vossas vidas, dando dias abençoados aos irmãos. Continue protegendo e guardando as vossas vidas, das vossas famílias, das vossas parentelas, livrando de todo mal e derramando sobre vocês as bênçãos do entendimento da sua palavra. Que assim o Senhor esteja conosco, que assim o Senhor nos fortaleça em todo o tempo. Estarei agora passando para a nossa superintendente, que vai estar fazendo as considerações finais e dando término a esse momento que estivemos reunidos. Que Deus os abençoe, meus amados. Queremos agradecer por mais essa lição de hoje, mais uma lição abençoada para a honra e glória de Deus. Agradecer a sua companhia, né? Nós esperamos vocês à noite, às 19h15, para cultuarmos o Senhor juntos, em nome de Jesus. E nós queremos também lembrar dos aniversariantes da semana. O aniversariante dessa semana foi o Gabriel Timóteo e a sua avó Leila, que é irmã nossa e pertence à nossa igreja lá do Catiri, igreja congregacional do Catiri. Nós queremos vamos estar orando por eles. Queremos também agradecer a Deus pela recuperação da Ângela, da irmã Ângela, né? Ângela Aparecida, pelo seu restabelecimento. Queremos também orar pela irmã Odila Bejuron, né? Que a irmã Regina pediu para nós estarmos intercedendo. Eu gostaria que você colocasse também esses nomes em oração. A irmã Odila vai passar por um processo também. E não esquecendo do Catiri Solidário, que tem abençoado muitas famílias. Muito obrigada. Muito obrigada. Né? Nós ajudamos ao próximo também, né? Auxiliamos ao próximo. E eu queria agradecer você que é ali parceiro nosso, né? Pastor Inácio, irmão José Carlos, o Newton, tantas pessoas, né? Irmão Reinaldo também, que foi aquele ali que foi intermediário, a irmã Regina, Tizete, a Sônia, Maria, o Expedito, tantas pessoas que têm nos ajudado, né? Tantas pessoas que têm participado, colaborado com o Catiri Solidário. Quero orar por essas pessoas também. Se sintam todos abençoados também, que Deus venha dar em dobro a cada um de vocês. Tem outras pessoas que têm feito também essa parceria conosco ali no Catiri. Que a gente continue assim, né? Irmãos da nossa igreja também estão ali conosco. Que é irmão Josias, muitos irmãos, né? E nós precisamos estar assim cada dia mais e mais nesse processo. Em nome de Jesus nós vamos estar orando nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer por esse estudo abençoado. Senhor, que nós venhamos colocar não só no coração e na mente, mas na prática, Deus. E venhamos assim encorajar outras pessoas a conhecer a esse Deus maravilhoso que nós servimos. A entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Quero também, Senhor, parabenizar e orar pela vida de Gabriel, de Leila, pedindo que Tu seja com cada um deles, abençoando, guardando, renovando as forças, dando saúde, entendimento da Tua palavra, que o Gabriel venha crescer, Senhor, Deus, diante de Ti a cada dia mais e mais, que ele venha entender também, Senhor, quem Tu és na vida dele, que a sua avó seja esse exemplo de mulher, Senhor, para a vida de Gabriel. Senhor, muito obrigada pela vida de Ângela, Pai. Continua operando maravilhas em sua vida. Glórias a Deus. Que a recuperação seja 100%, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, a irmã Odila também, que precisa do Senhor neste momento, nesta hora. Senhor, seja de encontro aquilo que ela vai estar fazendo, realizando, que seja, Senhor, a sua vontade e o seu querer, que ela venha passar por esse momento, por esse processo, mas o Senhor esteja na frente de tudo, Pai. Muito obrigado por esta vida também. Obrigado pelas aquelas pessoas que têm nos ajudado, têm nos auxiliado, têm estado conosco, lado a lado ali, ajudando aquelas pessoas que necessitadas. Senhor, que Tu venha, Senhor, redobrar, as bênçãos venham ser dobradas na vida deles, dê saúde a eles, oportunidade. Senhor, guarda a vida deles em nome de Jesus. Ajuda eles, Senhor, nas suas necessidades, naquilo que eles precisam, naquilo que eles, Senhor, pedem a Ti.
Senhor, que venha guardar essas vidas. E aquelas, Senhor, que estão ainda aí, Senhor, precisando de um auxílio, precisando da sua ajuda, que nós venhamos alcançar. Senhor, nós venhamos lembrar, orar e abençoar, Senhor. Muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos concede. Obrigada pela Tua presença bem real no nosso meio. Obrigada, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos e Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.